uma ótima semana, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Eu vim aqui falar sobre um tema que, quando falo o nome, algumas pessoas têm até medo. O tema está em Efésios capítulo 4, versículo 27, diz assim, não deis lugar ao diabo. Algumas pessoas, quando falam nome diabo, Satanás, eles temem, têm medo, né? Na verdade, tinha que ser o contrário. Quando falasse Deus, Jeová, nós tínhamos que temer, porque foi Ele que nos criou. Ele é o nosso Pai. E esse temer não é ter medo de Deus. Esse temer é respeitar ao Criador por todas as coisas que Ele fez em nossa vida. Por isso que o nome dele é Yahvé, é o alto que se revela. Ele se revelou à humanidade de uma forma tão especial, através de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, para nos oferecer a oportunidade de retornar à casa celestial, o jardim do Éden, aquilo que nós perdemos quando Adão pecou. Mas eu quero falar um pouco sobre esse engano satânico contra a humanidade. Por que o diabo tem tanta fúria contra a humanidade? Se você quiser conhecer a origem dele, eu vou te dar os versículos. Está no livro de Isaías, o capítulo número 14, versículo 12 ao 20. E também Ezequiel, capítulo 28, o versículo de número 11 ao versículo 19. Então, só você pegar esses dois textos e você vai ver quem é Lúcifer, quem é o luzeiro, hoje chamado de Satanás, diabo, Apolião, Abadom, destruidor, aquele que veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. O mesmo versículo diz que Jesus chegou juntinho dizendo: mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vida com abundância é uma vida completa em todas as áreas: física, espiritual, financeira, material, psicológica, emocional, sentimental. Todas as áreas, elas serão abençoadas através da graça infinita de Deus em nossa vida. Então, esses versículos vão fazer você conhecer a origem de Satanás, aonde ele estava, a oportunidade que ele teve, o lugar que ele habitava, o poder que ele tinha, até as suas vestes. A Bíblia faz citação das suas vestes e as pedras preciosas que estavam sobre ele, pisava sobre pedras afogueadas, diz a Escritura Sagrada. Mas ele um dia tentou ser igual a Deus e ele pecou ali duramente, teve que ser eliminado e excluído do céu, porque não houve lugar de arrependimento. E juntamente com ele, uma terça parte dos anjos também foram disciplinados do céu, tiveram que ser expulsos, porque não houve lugar de arrependimento. Enfim, esses espíritos malignos, demônios, a qual tem o seu regente geral, conhecemos como Satanás, regente geral, eles vieram para enganar a humanidade. A Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, o versículo número 1, vou ler alguns versículos até o versículo 4, de 1 a 4, diz assim, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feito, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, mas nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade, a manifestação da verdade em Cristo. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto para os que se perdem, estão encobertos, não nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não manifeste a imagem de Deus. O que é a imagem de Deus? Aquela que ele fez com Adão no jardim do Éden, Ele falou, conforme a minha imagem, para a minha semelhança. Então, Adão, quando peca,
perde a semelhança, a imagem celestial que ele tinha, tudo isso caiu por terra. Então, o segundo Adão perfeito, Jesus Cristo, ele veio à terra para nos trazer de volta essa imagem, a semelhança, como ele disse, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Aleluia. Então, o Deus deste século, ele procura cegar o entendimento da humanidade para que a humanidade não compreenda qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2 e 3, ok? O livro de Gênesis vai nos falar que esse mesmo espírito maligno, chamado Satanás, ele se manifesta agora ali no Éden, onde Adão e Eva viviam uma vida abençoada, ok? Plena, repleta de saúde, paz, alegria, felicidade, amor, consolação, uma virtude de glória estava sobre a vida deles, eram saudáveis, felizes, eles tinham tudo que eles precisavam, porque Deus estabeleceu isso ao ser humano. Mas o texto no livro de Gênesis, capítulo de número 3, a partir do seu versículo 1, diz assim, ó: ora, a serpente, que é o Deus deste século, o diabo, a serpente era a mais astuta entre todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ao mesmo tempo que ele fala de uma serpente, um animal, ele está falando sobre Satanás. Satanás. E este disse à mulher, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher falou: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente, o Deus deste século, disse à mulher: certamente não morrereis. Olha ele enganando aí. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo bem e mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto, comeu, e também deu ao seu marido, e comeu com ela. Quando ele come, até então quando ela comeu nada acontece, mas quando ele come, os olhos de ambos se abrem e vê a nudez um do outro e se envergonham, passam a ter vergonha um do outro, ou seja, o pecado começou a tomar conta da mente humana. Ora, pensa bem, tinha todo tipo de fruta que Deus criou para eles comerem, mas somente Deus não queria que eles participassem, porque aquele era justamente o que Deus fez na vida do ser humano, o livre-arbítrio. Deus não queria que Adão e Eva servissem a ele com medo, pensando que Deus era um carrasco, queria cortar a cabeça, queria castigá-lo. Não, Deus queria que Adão e Eva reconhecessem que o amor dele teria que estar acima de qualquer coisa por Deus. Um fruto apenas da ciência do bem e do mal. Eles não podiam comer, o resto era tudo deles, mas preferiram comer aquilo que Deus lhe tinha proibido de comer. Está entendendo? Sempre Deus proíbe a humanidade de fazer algo, mas é justamente o que a humanidade quer fazer. Graças a Deus que Cristo libertou milhares e milhares ou bilhões que já estão aos pés da cruz. O livro de Gênesis fala sobre esta queda da humanidade. Não é? Ele é o Deus desse século, veio para cegar o entendimento do mundo, começou isso no jardim do Éden, ele cegou o entendimento de Eva, e ele conseguiu colocar o pecado no mundo. Olha o que diz Apocalipse 12, o versículo 9 diz assim, ó: e foi precipitado o dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, foram precipitados na terra. Ou seja, o enganador, ele vem para cegar o entendimento. Por que tem pessoas que não conseguem se aproximar de Deus? Porque o diabo, ele não permite, ele cria a situação, ele faz coisas que vêm deixar o homem totalmente cego, para não entender, para não compreender, para não ver, para não ouvir, e às vezes até escuta, mas não consegue entender. É o inimigo que vem para enganar a humanidade.
O texto bíblico no livro de Atos tem uma passagem que eu queria compartilhar também com você. Atos, capítulo de número 13, versículo 4 ao versículo 10. Quem está relatando essa história é Lucas, doutor Lucas, mas quem passa por esse momento é o grande profeta, um grande discípulo, apóstolo, um grande homem de Deus, um rapaz renomado daquela época. A simplicidade estava sobre ele, porém a autoridade e sabedoria habitava sobre a vida daquele homem chamado Paulo. Este homem, ele chega a um ponto numa história no livro de Atos 13, eu vou ler para você o versículo de número 4 ao 10, diz assim, ó: assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, e chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o filho de um homem chamado também Jesus. E diz o texto que a qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Paulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus sobre eles, o que eles tinham para relatar de Deus para esse homem. Ele estava interessado, o procônsul Sérgio Paulo queria ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Enquanto Paulo pregava para o procônsul Sérgio Paulo, vinha também Elimas e queria impedir com que essa mensagem libertadora, transformadora, não é, que restitui ao homem a graça divina de Deus, Elimas não permitiu. Ele queria impedir com que o procônsul recebesse a graça de Deus, com que o procônsul recebesse novamente a semelhança, a imagem de Deus sobre a vida dele. Então estava tentando impedir. Paulo viu que havia uma resistência, e aquele homem usado pelo inimigo, pelo diabo, não queria que o entendimento de Sérgio Paulo, o procônsul, viesse se abrir. Então o que Paulo faz? Paulo olha para aquele homem. Todavia, diz o texto, Saulo, que também é chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, e inimigo de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E Paulo então olha para ele e fala assim: para que você não perturbe mais esse homem, ficarás cego na hora, a cegueira veio sobre ele. E ele procurava as pessoas para levar ele a algum lugar. Ou seja, Paulo decretou que por algum tempo ele ficaria cego. Por quê? Porque mais vale perder algo físico no corpo do que a salvação. Então Sérgio Paulo, o procônsul, ele passou a ouvir a voz de Deus. O impedimento caiu por terra. Por que eu cito esse texto em Atos 13, 4, 10? Porque quando você vai à igreja evangélica, alguém pregue a palavra para você, sempre tem um ele mais. Sempre tem um ele mais que está tentando colocar na sua mente que não precisa estar na igreja, não precisa ler muito a Bíblia, não precisa ser fanático, não precisa fazer isso, aquilo, outro. É só ficar em casa e falar com Deus, que Ele vai ouvir a sua oração. Meu amado, existe uma determinação de Deus, existem regras. Deus já estabeleceu o caminho, o trilho já está pronto. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Já existe o trilho pronto. Jesus, Ele é o caminho que leva o homem a Deus. Então as pessoas querem criar atalhos. Por quê? Porque o diabo, ele está cegando o entendimento de muitas pessoas, está fazendo com que as pessoas não venham entender. E isso é sério que eu estou falando contigo. Você precisa guerrear contra essa força do mal. Por que você às vezes quer ir em uma igreja evangélica ouvir a palavra, mas na hora tem impedimento, vem a dor de cabeça, vem alguém convidar para ir a algum lugar, o desânimo bate a porta. Por quê? Você pensa que isso é da sua carne? Isso é espiritual. O mundo espiritual, os espíritos malignos,
Os espíritos malignos, eles estão atuando no mundo, na humanidade, para não permitir com que a humanidade venha abrir o seu entendimento. Por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Livro de 2 Coríntios, Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, sabe o que o diabo quer? O diabo não quer que você vá para o lugar da onde ele veio. Ele estava lá no céu. Ele viu que beleza era aquilo. Ele viu que era uma verdade. O céu é uma verdade, a vida eterna é uma verdade. Por mais que você não queira crer, se você crê, céu existe. Se você não crê, céu também existe. Está determinado, decretado. Até a ciência teve que se prostrar e entender que realmente existe um Criador, pela grande administração de todo o ambiente, de todos os movimentos ecológicos e outras coisas mais. Todo o movimento, o sistema, o ecossistema, a administração das estrelas, dos ares, das células do corpo humano, somente um Criador poderia fazer isso. Olha, o diabo não quer que você vá para de onde ele saiu. Eu quero te dar um conselho em nome de Jesus. Quando Jesus está pregando aos seus discípulos e a multidão, ele fala assim, ó: o reino de Deus, dos céus, é tomado por força. A expressão às vezes fala até por violência. Os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 7, o caminho é estreito, apertado. O caminho é estreito, apertado, porque temos que renunciar ao mundo, renunciar ao pecado. Você escolhe, porque esse tempo na terra é fração de minutos. Um dia nós vamos embora, mas depois da morte é uma vida eterna. O livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, ele fala sobre isso. Após a morte segue-se juízo final. Meu amado, não permita que Satanás segue o seu entendimento. Ainda que você está assistindo esse vídeo, pode pensar, esse cara está louco. Sim, eu estou louco por Jesus. A palavra de Deus diz em João 2, 8, 32 e 36, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz assim, ó: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus está te chamando para uma nova história, para um novo entendimento, uma nova vida. Lembra, o que Adão perdeu no Éden com Eva, Deus trouxe de volta para a humanidade através de Cristo Jesus. E o que o diabo tinha lá, ele sabe que é verdade e é belo, é maravilhoso, é a coisa mais linda que se possa imaginar. Não chega nem no nosso entendimento. Então, da onde o diabo foi expulso, ele não quer deixar você ir para lá. Por isso, ele vai fazer de tudo para você não entrar no céu. Lute, guerreie, busque conhecimento na palavra, busque entendimento, leia a Bíblia em casa, visite uma igreja evangélica. Quero te convidar à Assembleia de Deus Missão Aviva Brasil, bairro do Ibis, Rua Nelson Monteiro 165, aqui próximo à Escola Florentino Avisos. Deus tem algo forte para fazer na sua vida. Ei, chega de ser enganado. Deus deste século cegou o entendimento de muitos, mas creia, vou profetizar, o meu e o seu acaba de ser aberto, e nós conhecemos que um dia, aonde o diabo pisou, aonde ele morava, nós, em nome de Jesus e pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, vamos voltar para lá, viver uma vida eterna com Deus e ouvir: vinde a mim, bendito do meu Pai, tomai por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Céu é para mim e para você. Creia, Jesus te chama e Ele tem uma obra muito grande na sua vida. Graça e paz, misericórdia e bondade sobre a sua vida. O Senhor te abençoe, Pai. Abençoa essa vida, essa mente, e eu repreendo o enganador. Ele seja repreendido e neutralizado em nome de Jesus. Amém.